Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Fiamma Nascimento, professora de língua portuguesa, e hoje vamos para mais uma aula, de linguagens. Hoje vamos trabalhar com literatura, a segunda fase do modernismo, que inclusive eu amo assim de paixão mesmo, e principalmente pelo fato de ser a poesia. Hoje nós vamos trabalhar a questão da poesia no modernismo, segunda fase. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanha comigo aqui na tela. Bom, para iniciar, vamos tratar aqui que essa segunda fase do modernismo, ela também é chamada de fase da reconstrução. Ela teve um início em 1930 e se encerrou em 1945. As obras dessa fase, elas são caracterizadas pelo quê? Pelo conflito existencial. Isso vai ser trabalhado tanto na parte da poesia como também na prosa, que é a nossa aula seguinte. Além da crítica sociopolítica, então é uma literatura assim, bem engajada mesmo, e relaciona-se os dois aspectos distintos, que é o poético e o prosaico. De forma específica, nessa aula nós vamos ver o lado mais poético. Essa aqui é a obra Retirantes, de Portinari, de 1944, trabalha bem essa questão da realidade, da questão da seca, da questão também do êxodo, você sair de um lugar em busca, sair da sua terra natal em busca de algo melhor, ou simplesmente sair em busca de continuar a viver, Vamos continuar. Fase da consolidação. Bom, essa fase ela pode ser chamada de segunda fase do modernismo, pode ser chamada de segunda geração do modernismo, alguns chamam de fase da reconstrução, mas ela também é muito conhecida como fase da consolidação. Também chamada de fase da consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos, temas nacionais, sociais, históricos foram proferidos pelos escritores dessa fase. Então vamos lá. Essa segunda fase do modernismo, ela é conhecida como uma fase da consolidação da literatura de fato brasileira. Porque vocês lembram lá da primeira fase, que era uma fase mais revolucionária, vamos criar uma literatura autêntica brasileira, algo nacional, sem aquela questão de um herói idealizado, como lá no romantismo, mas de fato um herói, por exemplo, o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Nós temos aqui um herói com características de fato brasileira, que nós vamos tratar tanto dos aspectos positivos, quanto principalmente dos aspectos negativos. Vamos trabalhar da realidade social. Inclusive, ela traz um pouquinho também das características lá do realismo que a gente trabalha a questão do Machado de Assis, a verossimilhança. Então, nesse momento da literatura brasileira, traz-se também essa questão sociopolítica engajada dentro das obras, certo? Então, vamos continuar. Contexto histórico. Aqui no Brasil nós temos a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, temos a Revolução Constitucionalista. No mundo nós temos o Terceiro Reich, que é Hitler, os campos de concentração, Guerra Civil Espanhola, que inclusive Pablo Picasso, ele vai trabalhar lá na sua obra Guernica, muito conhecida também. Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, inclusive tem um poema do Vinícius de Moraes que trata justamente sobre essa rosa, rosa de Hiroshima, que na verdade ele trata de fato sobre as bombas atômicas. Então vejam que é um contexto histórico muito turbulento, um contexto histórico muito turbulento, um contexto histórico de guerras, um contexto histórico de pessoas que saem do seu lugar em busca de um refúgio, em busca de fato da vida, Pessoas, por exemplo, no Brasil, nós temos o quê? As secas, então são pessoas que saem
por exemplo, do Nordeste para outros lugares, litorais, né? Até mesmo o próprio Acre, né, tá aí nesse contexto social. Então, é um momento muito turbulento, não só para o Brasil, mas o mundo em contexto geral. Certo? Vamos continuar. Características. Quais são as características? Nós temos, dentro da literatura, né, de fato, da poesia, os poetas escreviam os seus versos livres, ou seja, sem métrica, sem aquele compromisso, vou escrever aqui 10 sílabas métricas. Não tinha mais vamos dizer assim, essa obrigatoriedade. Não precisava necessariamente de ter os seus poemas com rimas, né? Isso tudo sem abandonar as formas fixas. Por exemplo, o soneto, né, que foi muito utilizado por Vinícius de Moraes, também tem vários sonetos, formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Além disso, nesse período nota-se nos poemas. O que vai tratar dentro dos poemas? Reflexão sobre os problemas contemporâneos, conflito existencial e espiritual, né, interpretar o eu no mundo, crítica sociopolítica. Então, vejam que nesse momento tem todo esse contexto social. Então, dentro dos poemas, dentro dos romances também, um dos objetivos principais é trabalhar como que é o eu, né? Estou inserida dentro desse mundo, como que eu me reconheço tanto da parte física, o exterior, e principalmente como está o meu lado interior. Então, tem poesias nesse momento mais intimistas, inclusive nesse momento que surgem os grandes poetas. Inclusive, de forma assim bem peculiar, é o momento assim dos poemas que inclusive eu mais gosto, que é Cecília Meirelles, né, Vinícius de Moraes. Então, os grandes escritores, né, lógico que tem todo momento da história da literatura brasileira, nós temos grandes escritores, mas nesse momento da poesia, ela de fato é um momento singular e muito estudado, cobrado no Enem, cobrado em vestibulares, cobrado em concursos. Então, esses poetas, eles estão ali sempre em evidência, certo? Vamos continuar. Principais autores, vamos lá? Drummond de Andrade, né? Esse daqui, queridos, ele é chamado do queridinho do Enem. Durante todo o Enem, nunca teve tantas questões de outro autor como do Carlos Drummond de Andrade. E desde já eu quero mencionar que não é só na parte da literatura, na parte de linguagens, não, ele está ali em todo o caderno, o que você menos imaginar, o Carlos Drummond de Andrade está lá, seja para contextualizar uma questão de matemática ou uma questão de ciências da natureza, ele está lá. Então, Drummond de Andrade, o queridinho do Enem, o que ele trabalha dentro das suas poesias? Temas infinitos, né? Trabalha um pouquinho de humor, é existencialista, trabalha a temática social, a metalinguagem. Eu vou trabalhar ali o poema falando do próprio poema, o poeta se debruçando em detalhar ali dentro do seu poema como que é o ato de escrever. Então, ele também trabalha com essa questão da metalinguagem. Vamos analisar aqui. Essa daqui, gente, é o poema dele mais conhecido, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então vejam que esse poema, na época, causou um alvoroço, né, no meio ali social, justamente por conta dessa repetição. Alguns não entendiam que de fato é essa pedra, que essa pedra, na verdade, trata justamente dos obstáculos que nós passamos, né, durante a nossa vida para concretizar algo,
para fazer algo de relevante, sempre nós temos obstáculos, e esse obstáculo é representado de uma forma metafórica pela essa pedra, tá? Então, é um dos poemas mais conhecidos dele. Vamos continuar. Outro poema muito conhecido é Quadrilha, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O interessante aqui é que Lili não amava ninguém. Lili não amava ninguém e foi a única que casou. São algumas peculiaridades que nós temos no nosso Drummond. Vamos continuar, vamos conhecer outros autores. Manuel Bandeira, que trata dentro dos poemas dele desejo insatisfeito, infância, tristeza da vida, morte, temática social. Nessa infância, inclusive, ele trata justamente da infância dele, né? Ele se debruça um pouquinho em seus poemas para falar um pouquinho sobre isso. Tratando aqui sobre temática social, muito conhecido o poema dele, O Bicho, né? Olha só como é pesado esse poema, né? Como trata justamente de uma temática social, né, forte. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Forte, né? Imagine um homem procurando ali um lixo e aqui ele compara, né, com vários outros animais e no final das contas esse bicho era um homem que procurava um alimento para comer, um homem que procurava saciar sua fome, ainda que seja entre uns detritos. Tem outro poema muito conhecido, que é Vou-me embora para Pássara, que foi justamente um lugar que o Manuel Bandeira inventa ali nos seus pensamentos, né? Ele inventa ali um lugar e ele começa a idealizar coisas e trata justamente nesse poema Passargada. Cecília Meirelles, a nossa queridinha, né? Ela trata do quê? Quais são as características dos poemas dela, né? O que ela trabalha? O intimismo, linguagem elevada, né? Diferente um pouco de outros poetas da época, a linguagem dela não é tão simples, né? Porque vejam que o modernismo, no modernismo na segunda fase, uma das características dele é trabalhar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais semelhante com a nossa do dia a dia, mas a Cecília Meirelles, ela traz um pouco desse resgate, dessa linguagem assim mais elevada, vamos dizer assim, certo? Vamos para outras características dela. Melancolia, existencialismo, passagem do tempo. Nessa questão da passagem do tempo, ela trabalha em vários poemas, inclusive vamos tratar hoje em um dos seus poemas muito conhecido, chamado Retrato. Ela diz assim, o eu lírico: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos tão sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, esse poema da Cecília trata justamente dessa passagem do tempo, né? De uma pessoa que está ali à frente do espelho e ela não notou essa velocidade que o tempo passa, né? Ela se olha e não se reconhece, né, com essa passagem do tempo, porque no íntimo ela pode até não ter sentido, mas no físico isso transparece, né? Então ela trata também dessa questão da passagem do tempo, não só ela, como outros poetas também, certo? Vamos continuar?
Aqui, uma questão do Enem 2015, Cântico 6. Tu tens um medo de acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre o outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até que não teres medo de morrer, e então serás eterno. Está na obra dela, Antologia Poética. Vamos à questão. A poesia de Cecília Meirelles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Em Cântico 6, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber como inerente à condição humana. O que é inerente à condição humana? Letra A sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. B, o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. C, o questionamento cético, ou seja, o questionamento de não acreditar sobre o rumo das atitudes humanas. D, a vontade inconsciente de perceber em estado adolescente. É um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. E aqui nós temos a nossa resposta adequada, que é a letra A sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Ou seja, quando ele fala assim, não vê que te renovas todo dia, você se acaba todo dia. De que forma? Ela vai pontuar cada uma. Mas você também se renova todo dia. Como? E vai colocar os mesmos aspectos. Então, graças ao poder de se emocionar, é uma forma de você vivificar novamente, né? Então, esse é um dos aspectos que a Cecília Meirelles trabalha em suas obras, certo? E você conhecendo, pessoal, por que a gente traz aqui, dentro do modernismo, a introdução, o contexto histórico, os autores e suas características, porque a partir das características do autor, você vai conseguir interpretar as questões e as possíveis alternativas que vai casar com as reflexões desse autor de fato, certo? Vamos continuar. Vinícius de Moraes. Ele canta o amor, né? Exaltação da mulher. Vocês percebem que nos poemas dele, a maioria dos poemas dele, ele trabalha exaltando a mulher. Mistérios da alma, cotidiano e social e, claro, né, bossa nova. Vamos lá? Alguns poemas dele? Conhecido A Rosa de Hiroshima. Tem alguma semelhança, pessoal? Vocês conseguem associar essa Rosa de Hiroshima lá com o contexto histórico das bombas atômicas? Olha só, aqui ele vai trabalhar mais o contexto social. Pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueça da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E aqui pensamos que estariam falando de qualquer rosa, mas na verdade é da bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então ele vai tratar nesse poema sobre essa questão social, certo? Mas é claro que ele é mais conhecido, né, também pelos seus sonetos, por tratar do amor. Aqui nós temos soneto da fidelidade, mas tem soneto da separação, soneto do amor total e vários outros, certo? E aí, inclusive, eu sugiro para vocês, né, leiam, né, se você não tem o hábito de ler poemas, comece aí com Vinícius de Moraes, né, com certeza você vai gostar, Cecília Meirelles, a poesia de 30, queridos, essencial. Vamos lá? Mário Quintana. O que o Mário Quintana trabalha em suas obras? Solidão, morte, ironia, humor, existencialismo e trata um pouco do surreal. Mário Quintana. Temos aqui um poema, O Morto.
Eu estava dormindo e me acordaram. E me encontrei assim, num mundo estranho e louco. E quando eu começava a compreendê-lo um pouco, já eram horas de dormir de novo. Então, nesse poema, o Morto, ele trata justamente dessa questão da passagem da vida. Como assim? Ele trata da morte para refletir sobre a vida. Vejam que, eu estava dormindo, ou seja, ele estava ali no ventre da sua mãe, né? E acordaram, ou seja, ele nasceu. E me encontrei assim, num mundo estranho e louco, porque é meio louco mesmo esse mundo. E aí, quando ele começa a entender as coisas, já é hora de dormir de novo, ou seja, morreu. Então, queridos, aproveitem aí, cada um, a vida de vocês. Por quê? Porque passa rápido. Vamos lá? Mário Quintana, 666, Mário Quintana, outro poema dele, né, conhecido. E, é claro, ele é conhecido pelos quintanares. O que são esses quintanares? São pequenos, vamos dizer assim, pequenos poemas, né? Bem curtinhos. Inclusive, essa fase do modernismo, ela é conhecida pelos seus poemas serem sintéticos, ou seja, curtos, poemas curtos. Mas os quintanares são curtíssimos, mas sempre traz aí uma reflexão de vida. Vamos ler? Cartaz para uma feira do livro. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem, né? Fica aí uma reflexão. Biografia era um grande nome. Ora que dúvida, uma verdadeira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua e continuaram a pisar em cima dele. Gente, que forte, né? Bem curtinho, mas ele já impacta, né? A pessoa faleceu, seu nome virou o quê? Um nome de uma rua e as pessoas continuaram a pisar em cima dele. Meu Deus! Mário Quintana, né? Trazendo uma reflexão com seus poemas curtíssimos. Questão da condição humana. Inclusive, um dos quintanares, né? A humana condição custa o rico no céu, afirma o povo e não erra. Porém, muito mais difícil é um pobre ficar na terra. Meu Deus, trata justamente, né, dessa realidade sofrida, né, pelo pobre, dentro do seu contexto ali social. Mário Quintana ficou conhecido por seus quintanares, nome que o poeta Manuel Bandeira deu a esses quartetos com pequenas observações sobre a vida. Nessa perspectiva, os versos do poema Da Condição Humana ressaltam o quê? A desvalorização da cultura popular. Será que é desvalorizada a cultura? B, a falta de sentido da existência humana. C, a irreverência diante das crenças do povo. Ou seja, as pessoas, elas têm resiliência, elas mudam aí diante das crenças. D, uma visão irônica das diferenças de classe. É um olhar objetivo sobre as diferenças sociais. Objetivo já não pode ser, né, gente? Porque se é um poema, traz aí a subjetividade, a singularidade. E nós temos a nossa resposta adequada, que é a letra D. Ele traz o quê? Uma visão irônica. A visão o quê? Do rico e do pobre, em que o rico trata justamente o quê? Da questão lá do céu, né? A condição humana custa o rico no céu. Né? No céu é difícil passar um rico, mas é mais difícil ainda no poema dele um pobre ficar na terra. Então ele trata justamente dessa ironia. E aqui, queridos, fica a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aguçado mais o gosto pela literatura. Muito obrigada e até a próxima!